Oi, minha gente, boa tarde. Nesse webinário da Iron Forex, meu nome é Carl Prats. Estou feliz de estar com vocês nesse webinário que tem que ver com o análise fundamental e o análise técnico. Vou compartilhar com vocês, por enquanto, o que é a janela a janela do MetaTrader. Um momentinho, vamos share a screen aqui, tá? E um momentinho mais vou compartilhar com vocês a apresentação do que é o análise fundamental. É um prazer estar com vocês nessa quinta-feira, a última quinta-feira do ano, onde vamos estar vendo coisas muito importantes, muito interessantes, que são fundamentais para o bom trading. Então, vou mostrar para vocês essa apresentação do que é a metodologia. Estamos falando das fases principais, iniciais do trading, com os conceitos básicos, onde o primeiro tema tem que ver com a metodologia. Então, o que é o análise fundamental e o análise técnico tem que ver com o que eu vou estar apresentando agora. Então, isso é o aviso de risco, para começar. Então, estamos falando que não é que estejamos o que são bons traders ou maus traders, o que são traders treinados e não treinados. Então, o mais importante é ser do grupo dos treinados, porque tem jeitos de aprender o trading. Um é a boa, outro é um jeito um tanto ruim. Então, o que é o treinamento é o que estamos fazendo aqui com os webinários, que é ajudar os traders que façam trading com a Iron Forex para fazer um bom trading baseado em um bom treinamento. Então, aqui o aviso de risco: nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Então, quando eu falo do que é os riscos aqui envolvidos, um momentinho, por favor.
Desculpe, assunto técnico. Já ficou resolto. Então, estamos falando que o treinamento é fundamental. E quando se fala de metodologia, estamos falando que a metodologia o conselho é basear a metodologia 20% em análise fundamental, 80% em análise técnico. Então, antes de começar, eu sempre gosto de falar o que são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, que é o primeiro, praticar em demo. A conta demo é fundamental. Eu não posso deixar de dar a importância que tem o que é a conta demo. Porque a conta demo é a área de experimentação. É o lugar onde provar as estratégias. Então, só as estratégias que já tenham se provado pelo backtesting em demo, são elas as que passam a conta real e são as que já usamos com dinheiro real. Antes disso, o testeo é em demo, para não ter que aprender o jeito ruim que é perdendo dinheiro real, que seguramente é um dinheiro que custou muito trabalho ganhar. Então, além de quando estejamos operando em real, nunca deixe de ter uma conta demo onde estar testando, provando a estratégia para as novas estratégias ou ferramentas robóticas ou novos indicadores, para uma vez que isso já esteja funcionando, então já passamos isso para real. Conselho número 2, sempre use uma ordem de máxima perda, o que é o stop loss. E não só usar o stop loss como uma saída de emergência, é gestionar o stop loss com os movimentos que esteja fazendo o preço a favor da gente, para proteger, buscando que a possibilidade de perda seja cada vez menor e, uma vez logrado isso, que possamos proteger um mínimo de lucro. Então, o stop loss é o escudo, é a proteção, é um meio através do qual nós evitamos, reduzimos o grau de exposição que temos ao mercado. Então, isso é algo que faz único o trading tradicional comparado com técnicas de aposta profissional ou opções binárias. Por isso é que é tão importante o uso do stop loss. Número 3, baixe a alavancagem. Estamos falando que o Forex é uma técnica de trading que é triplo alavancado, porque, número 1, nós podemos fazer ou perder dinheiro com micro movimentos do mercado, do preço. Número 2, dependendo do tamanho da posição, é o tamanho do PIP, que vem sendo o point in price, que é um movimento mais pequeno que faz o preço, seja para cima ou para baixo, que é o quarto dígito depois do ponto. Então, esse pode ter um valor de 10 centavos, ou $1, $10, $100, dependendo do tamanho da posição. Então, isso é o segundo alavancagem. Mas o terceiro é o que o broker, nesse caso o Iron Forex, dá para a gente, dá para você. É uma espécie de préstamo, é um valor adicional a seu dinheiro. Isso pode ser um a 100, um a 200, um a 500, um a 1.000, um a 3.000. Agora, eu invito a gente
aqui escreva a seguinte fórmula. A seguinte fórmula diz: o seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Então, se estamos trabalhando com o máximo alavancagem, se a nossa posição é correta, vamos ter bom lucro. Mas, quando estamos começando, o mais possível, o que pode ser mais certo, é que vamos ter perdas, e a alavancagem faz que nossas perdas sejam ainda maiores. Então, nesse caso, nós podemos usar o alavancagem que está permitido pela FCA da Europa, que é uma alavancagem 1:25, 1:30. Com o qual se pode operar bastante bem e que o risco fica um pouquinho mais em equilíbrio. O quarto conselho é: não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital por posição como máximo. Isso é uma aproximação conservadora que dá para a gente a possibilidade de controlar a perda. Nós não sabemos se vamos ganhar em uma posição e quanto é o que vamos ganhar em uma posição, mas com uma boa gestão de risco, sim podemos calcular qual é o máximo que nós podemos permitir perder em uma posição. E o quinto conselho é: não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Cada gráfico, cada posição precisa de uma estratégia específica, de um monitoreio específico. E ao começo estamos aprendendo, precisa toda a sua concentração, precisa toda a sua observação para ter cada vez um melhor entendimento e ser cada dia, procurar ser cada dia um melhor trader. Então, se colocamos muitas posições, isso é como aprender estratégia, como aprender um jogo de xadrez. Se nós estamos aprendendo a jogar xadrez, vamos ter dificuldade para ganhar um jogo à vez. E se nós estamos jogando vários jogos ao mesmo tempo, mais provável é que vamos ficar loucos. Então, o mesmo acontece com o trading, e por isso o quinto conselho é: não coloque muitas posições ao mesmo tempo, sobretudo ao começo. Já se você tem um pouco de prática com o passo do tempo, então isso já fica diferente. Agora, a exceção de responsabilidades e informações neste webinário não devem ser consideradas conselhos de investimento ou de trading, mas apenas um material educacional. Esse material é apenas a opinião pessoal dos autores. Aqui, a apresentação é meramente material educacional. Todo o que fale o Carl, ou o instrutor oficial da Iron Forex, não deve ser considerado um conselho de trading. A responsabilidade da colocação de uma posição é estritamente responsabilidade do que colocou a posição, independentemente da fonte, do seu signal ou da ferramenta robótica. O trader sempre tem a responsabilidade do mesmo. Então, aqui, todo o que se dá desse material é estritamente educacional. E a redistribuição do material, que é estritamente proibida, já que tem direito de autor. Então, falando do que é o análise fundamental,
aqui estamos falando que no Forex, o análise fundamental tem que ver com o análise macroeconômico da economia de cada um dos países, os quais as suas moedas estão em uma paridade. Então, esse conhecimento, essa informação que tem que ver também com os anúncios econômicos, isso tem que ver com a volatilidade que se gera, que se faz quando sai o anúncio. Lembremos-nos que tem dois tipos de volatilidade. Tem o que é a volatilidade louca, que é uma volatilidade que é com um sismógrafo, é algo que vai e vem e que não tem uma volatilidade que é outra, que é a direcional. Com a volatilidade louca, não se recomenda fazer trading, mas com a volatilidade direcional, sim. Em fato, nós, os traders, fazemos dinheiro da volatilidade direcional, seja para cima em longo ou seja para baixo em curto. Então, temos que estar preparados para o momento em que apareça essa volatilidade. Tem páginas que eu sugiro a gente estar vendo. Essas páginas têm que ver com o que é o calendário econômico, onde aparecem esses anúncios econômicos. O que mais a volatilidade produz é o anúncio de política monetária dos bancos centrais. Agora que está chegando ao fim esse ano 2022, temos a possibilidade de fazer um calendário de todos os anúncios econômicos dos bancos centrais para o 2023. Isso você pode achar na internet, na página de cada um dos bancos centrais, e tem que ver com as moedas dos bancos que mais estejamos fazendo trading. O que é o mais importante de todos é o da Reserva Federal dos Estados Unidos. A comunidade europeia também estamos trabalhando com o euro-dólar e os outros bancos centrais. Isso é algo que pode dar vantagem para nós colocar posições, sim, mas é muito importante sempre basear nossa estratégia também em análise técnico sólido. Para a gente que já conhece essa página, é investing.com, aqui, agora que estou transmitindo para o Brasil, meu nome é Carl, eu estou transmitindo desde a cidade do México. Isso está orientado para o mercado brasileiro, onde agora são as 7 da noite do Brasil, de São Paulo. Então, aqui vocês podem ver quais são os anúncios econômicos do dia de hoje, 29 de dezembro, ok? O dia de hoje, quinta-feira, 29 de dezembro.
tem diferentes anúncios que correspondem a diferentes economias. E aqui, nessa coluna, se menciona o que é o grau de importância que tem esse anúncio. Se tem uma só estrela, não é tão importante. Se tem 2 estrelas, olha, aqui, por exemplo, temos esses anúncios que deram às 9h30 da manhã do México com respeito ao Brasil. Desde a balanço orçamentário, superávit orçamentário, a dívida bruta, que teve um pouquinho mais de importância. Nesses anúncios, você tem o que é o dado anterior, o que é a projeção e o que é o dado atual. Então, aqui podemos ver qual foi o anterior, a previsão, e qual foi o caso da notícia ou do anúncio do dia de hoje. Qual é a situação quando estamos falando de, por exemplo, do caso do euro-dólar? Isso é uma coisa que tem que ter muito presente ao momento de tomar a decisão de colocar ou não uma posição. Sabemos que os gráficos sempre, o que são os instrumentos do Forex, são paridades. Nesse caso, estamos falando do euro-dólar. A moeda da esquerda é a moeda base e a moeda da direita é a moeda de cotação. Então, é muito importante reconhecer que é o que acontece se o euro fica forte, o gráfico vai subir. Se o euro fica fraco, esse gráfico vai descer. Agora, se a moeda de cotação, que nesse caso é o dólar, fica forte, o gráfico vai baixar. E se a moeda de cotação fica fraca, então o gráfico vai subir. Isso é algo muito importante para se tomar em consideração. Agora, voltando aqui, então, quando estamos falando de 2 estrelas, tem mais importância, mas 3 estrelas são os que mais volatilidade podem trazer, e aqui estamos falando hoje foi um dia, não, vamos lá, vamos ver, hoje é o que é quinta-feira, como estamos ao final do ano, geralmente é a quarta-feira quando os Estados Unidos falam dos estoques de petróleo deles. Mas aqui eles fizeram isso hoje, que é quarta-feira. Então, os estoques de petróleo, isso gera volatilidade. Também os pedidos iniciais por seguro de desemprego. Agora, eu vou antecipar um anúncio que acontece, isso é a primeira sexta-feira de cada mês. Então, isso vai ser, estamos falando que vai ser 6 de janeiro, sexta-feira, que é o NFP, ou o que é o Non-Farm Payroll. Vamos lá, vamos ver isso, porque isso é algo que a gente já pode colocar no seu calendário para todo o 2023, que é o anúncio da NFP, ou que é o Non-Farm Payroll, ou as nóminas não agrícolas dos Estados Unidos.
esse é o anúncio de emprego e desemprego mais importante dos Estados Unidos. Se dá a primeira sexta-feira de cada mês. E é possivelmente o segundo anúncio econômico mais importante dos Estados Unidos. Aqui já temos uma ideia de o que é, por exemplo, os pedidos iniciais por seguro de desemprego, onde se está falando que, bom, não foi tanta diferença. O dado anterior foi 216 mil, se pronosticou 225 mil, e o número atual é 225 mil, correspondentes ao mês de dezembro. Agora, vou ir aqui, isso é o jeito em que podemos aproveitar esse calendário. Vou pôr 6 de janeiro e aplicar para eu ter sexta-feira, 6 de janeiro. Vamos aqui ver Estados Unidos, e aqui tem o que é às 10h30 da manhã do México, que seriam a 1h30 da tarde do Brasil, relatório de emprego, payroll não agrícola. Então, isso vai gerar, vai fazer que tenhamos volatilidade, porque o dado anterior foi de 263 mil novos empregos. Se calcula que para dezembro seguramente foram 200 mil, e dependendo do número que tenhamos, pode fortalecer ou fazer mais fraco o dólar, dependendo do resultado que nós estejamos. Então, estar conscientes do análise fundamental é muito importante, porque é o jeito no qual esse tipo de anúncio não toma por surpresa a gente, se pode preparar para, eventualmente, se a pessoa pensa, isso vai produzir volatilidade louca, melhor eu saio com lucro, agora que posso. Ou eu posso deixar a posição aberta, protegida com blindagem, stop loss, para procurar aproveitar se o mercado continua movendo-se na mesma direção. Então, aqui vamos ver na apresentação o que é a previsão econômica, quais são os indicadores mais importantes que produzem mais volatilidade, eventualmente volatilidade direcional, e como é que, eventualmente, nós podemos aproveitar esse tipo de volatilidade. A previsão econômica, a análise fundamentalista pode ser definida como o estudo do desempenho econômico financeiro de um país para determinar o valor justo do mercado e a direção futura de sua moeda. Quando nós falamos do valor justo do mercado, esse é um termo que também pode ser usado como o valor intrínseco. Isso o que quer dizer é saber se em um momento um ativo está sobrevaluado, subvaluado, dependendo do preço. Isso é para eu comentar, por exemplo, um exemplo pode ser em uma ação que seria muito a técnica usada pelo Warren Buffett
com a sua companhia Berkshire e seu equity. Por exemplo, eles podem ver, através dos estados financeiros, a estratégia de uma empresa e a projeção da mesma, quando, por exemplo, o valor intrínseco de uma ação pode ser $5. E eles veem qual é o valor atual da ação e eles veem que o valor atual é de $2. Então, isso quer dizer que essa ação está subvaluada e isso dá para a gente ver que tem frente a eles a oportunidade de colocação de uma posição em longo. Agora, no que é o Forex, resulta mais difícil saber qual é o valor intrínseco, mas tem uma técnica que não é o valor intrínseco ou o valor justo do mercado, mas pode-se usar como um referente. E isso é, por exemplo, no que é o gráfico. Se eu ponho aqui o gráfico de um dia no euro-dólar, posso pôr aqui o semanal, por exemplo, vou pôr essa template em branco, e eu posso colocar o que é o Moving Average, meia móvel simples de 200, que é a meia móvel de ouro, do aceitar. E isso está falando do que pode ser um aproximado do valor intrínseco. Por quê? Porque estamos falando que seguramente o valor justo do mercado para o euro-dólar é 1,12 e chegou até o 0,96 e foi para cima e ainda pode subir mais. Desculpe. Então, a vantagem nós tínhamos aqui quando reconhecemos que estava subvaluado e ainda está subvaluado, mas isso pode ainda retroceder e ir aí depois para cima. Pode ser, ainda podem acontecer mais coisas. No tempo onde o preço chegou até aqui, quase só tinha, depois disso, uma possibilidade que era para cima. Então, a nossa vantagem estava aqui, ok? Então, falando do análise fundamental, vamos na apresentação e vemos, os fundamentalistas se concentram nos fatores que determinam as taxas de câmbio, bem como a saúde econômica dos países, sua estabilidade política e seus eventos circundantes. O preço em si mesmo, e isso é o princípio básico do análise técnico, é que o preço desconta tudo. Isso quer dizer que todos os aspectos fundamentais, tanto evidentes como ocultos, já estão incluídos no preço. O preço não mente, o preço está dizendo qual é a situação sociopolítica e econômica de cada um dos países, dos quais as suas moedas estão contidas na paridade e no preço. Então, conhecer esses fatores fundamentais podem ajudar a gente também a saber se temos uma tendência forte ou fraca, dependendo da situação e a diferença dos países. Uma maneira popular de medir a saúde da economia de um país é através de seus indicadores econômicos e lançamentos de dados. E é por isso
que todo trader deve estar familiarizado com eles e como eles influenciam o valor de uma moeda. Então, a previsão econômica é a análise fundamental com pares de moedas como o euro-dólar, se concentra no desempenho de cada economia, uma frente à outra. E vamos ver quais são os 5 indicadores mais importantes que são os que geralmente produzem maior volatilidade. Se a economia europeia está indo melhor do que a economia dos Estados Unidos, então esperamos que o euro-dólar suba. Por outro lado, se a economia dos Estados Unidos estiver melhorando, esperamos que o dólar americano se fortaleça, portanto, o preço do euro-dólar cairá. Nosso objetivo é avaliar o desempenho das economias em questão e descobrir qual moeda vai se valorizar e qual se vai desvalorizar. Os indicadores macroeconômicos mais importantes são a taxa de juros, a inflação, o produto interno bruto, o que é o PIB, o desemprego e a balança comercial. Não é necessário ser licenciado em macroeconomia para fazer o que é o análise fundamental, mas o que nós sabemos de macroeconomia pode ajudar. E, então, quando estamos falando da taxa de juros dos bancos centrais, as taxas de juros são talvez o indicador mais importante quando se trata de determinar o valor a longo prazo de uma moeda, o preço de uma moeda frente a outra. Estamos falando que isso tem que ver com os anúncios dos bancos centrais, assim como o Banco de México, o Banco do Brasil, eles fazem esse tipo de anúncios. E eu vou fazer uma pequena resenha, uma lembrança do que aconteceu ao começo da pandemia. Os bancos são negócios, os bancos têm essa taxa de juros, porque não é que é o dinheiro que esse banco dá para o país ou para que é algum interesse político do governo. Eles prestam o dinheiro. Então, a taxa de juros é quanto é o interesse anual que cobra. Agora, se a taxa de juros sobe, a moeda fica mais forte, mas o dinheiro sai da rua, então o crescimento se complica. Se a taxa de juros baixa, então a moeda fica mais fraca, mas a economia se fortalece. Então, eu tenho visto que um dos trabalhos possivelmente mais difíceis do mundo é ser o governador ou presidente de um banco central, porque faça o que você faça, vai ter efeito secundário. Então, as decisões não são fáceis. Os bancos centrais normalmente anunciam as taxas de juros todos os meses. Não todos, mas estamos falando que uns 8, 9 meses ao ano eles dão esse anúncio. Contudo, o mercado cambial observando atentamente para ver o que eles farão. Todos os bancos centrais baixaram as taxas de juros durante a pandemia para fomentar e fortalecer o que é a economia de cada país que estava sendo atacada duramente pela pandemia. Quando as economias se reativaram, então começou a aparecer a inflação. E os sistemas que os bancos centrais usam para combater a inflação são um tanto medievais, ou seja, eles aumentam a taxa de juros para combater a inflação e quando o país não está crescendo o suficiente, então baixam a taxa de juros. E então
é um jogo que vai e vem dependendo das circunstâncias econômicas do país nesse momento. Ao ajustar as taxas de juros, um banco central pode controlar a oferta da sua moeda, afetando diretamente seu valor. Um dos principais fatores que influenciam a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros são os níveis de crescimento e inflação. Se a inflação está ficando forte, eles vão aumentar a taxa de juros. Se o país precisa de crescimento, então vão baixar possivelmente a taxa de juros. E é com esse tipo de lógica que nós podemos tomar decisões quando esses anúncios estão por se dar. Se as taxas de juros aumentam, fica mais caro tomar emprestado, é mais atraente poupar, fazendo com que a quantidade de dinheiro em circulação diminua à medida que as pessoas armazenam mais dinheiro nos bancos. Então, aí é quando o país não cresce, porque os créditos estão bastante caros. Por outro lado, se as taxas de juros foram reduzidas, os empréstimos bancários tornam-se mais baratos e a poupança torna-se menos atrativa, aumentando assim a oferta de moeda em livre circulação, o qual ajuda ao crescimento do país. Taxas de juros mais altas tendem a aumentar a demanda e o valor da moeda, enquanto taxas mais baixas diminuem a demanda e levam a moeda mais fraca. Os traders usam anúncios e indicadores econômicos para entender as intenções dos bancos centrais de alterar as taxas. Os mercados podem se antecipar às mudanças de taxas antecipadas e em reação a anúncios recentes. Tem que ter muito em consideração o que são, qual é a informação que já está contida no preço e qual não. Se é um anúncio que já se deu e só precisa se confirmar ao momento do anúncio, muito possivelmente essa informação já está contida no preço. É a informação que não está contida no preço a que geralmente produz maior volatilidade. Então, eu vou continuar com a apresentação. Essa apresentação vai estar em parte em espanhol. Então, eu vou traduzi-la enquanto eu estou dando esse webinário. Enquanto isso também é traduzido pela equipe da Iron Forex. Aqui vamos ver o que é a taxa de inflação e vamos ver como a inflação se refere ao aumento persistente nos níveis de preços ao longo tempo. As medidas comuns de inflação incluem o índice de preços ao consumidor, que é o IPC, e o índice de preços ao produtor, e geralmente se publicam de mês com mês. Se a inflação está por em cima das expectativas, é provável que a moeda se fortaleça, menos que se está por embaixo das expectativas, provavelmente fique mais fraca. As baixas taxas de interesse e crescentes níveis de crescimento conduzem a preços mais altos, onde os altos níveis de inflação requerem uma alça nas taxas de interesse. A taxa de inflação, a alta inflação erosiona o valor da moeda e, portanto, se considera mal para qualquer economia na maioria dos casos. Os bancos centrais geralmente apontam um nível de inflação
entre os 2% e 3%, qual diríamos é uma medida de saúde na economia. Se a inflação é maior, então isso o que está afetando é o poder aquisitivo do país. Geralmente tomam medidas para voltar aos níveis desejados. Quando a inflação é alta, o mercado começa a esperar que os bancos centrais aumentem as taxas de interesse, o que afeta diretamente a fortaleza da sua moeda. A expectativa de uma alça de taxas de interesse por si mesma fará que a moeda fique mais forte, com os preços do mercado em câmbio antecipado num esforço por beneficiar-se com o anúncio antes de que se realize, antes de que se faça oficialmente. O produto interno bruto, que é o PIB, um país é o valor de todos os bens e serviços produzidos dentro de um país em um período de tempo determinado, representa a saúde da economia de um país e se escreve com as letras PIB, Produto Interno Bruto. Fala do crescimento, e é que todos os países precisam crescer, porque o que não para de crescer é a população, a população. Então, precisa-se gerar novos empregos. No caso dos Estados Unidos, se precisa entre 200 mil e 300 mil novos empregos cada mês para manter uma economia apenas estável. Os câmbios nos níveis de PIB se utilizam como uma medida do crescimento econômico e geralmente se expressam como uma comparação com respeito ao trimestre do ano passado. Os níveis crescentes de produto interno bruto apontam uma economia em auge, é uma economia que vai bem, e uma moeda mais forte que vão acompanhadas de uma maior pressão inflacionária. A diminuição dos níveis do PIB indica uma recessão, que é o maior dos medos para o próximo ano 2023 para os Estados Unidos, diferentes países, incluídos o Brasil e o México, e se fala, além disso, de uma espécie de possibilidade de recessão mundial. Quando, em lugar de crescer, temos um decrescimento, então estamos falando de uma economia em depressão. O Produto Interno Bruto é um importante comunicado da prensa e se utiliza para refletir a solidez, a debilidade e a fraqueza das economias junto com as expectativas das taxas de juros. A taxa de desemprego, que é o que estávamos falando no começo, dos quais o anúncio mais importante é o NFP, o Non-Farm Payroll, que é a primeira sexta-feira de cada mês. O desemprego é uma das medidas mais importantes para medir a saúde de uma economia, de um país e do ritmo de crescimento econômico. O aumento no desemprego tem um efeito negativo no crescimento econômico do país. Uma taxa de desemprego relativa à saúde é de 2% ou 3%. Se um país tem um desemprego com quantidades de porcentagem que vai mais do 10%, então isso faz que a economia fique mais fraca. O aumento do desemprego tem um efeito negativo no crescimento econômico de um país, mientras que a diminuição do desemprego é considerado como um signo positivo na economia. O aumento do desemprego indica que a economia está em problemas, o mercado pode esperar que o Banco Central baixe as taxas de interesse quando os níveis de desemprego são muito altos, porque o que está faltando é crescimento no país para aumentar a oferta de dinheiro e ajudar a impulsar a atividade econômica e o crescimento. O desemprego mais alto
do esperado, geralmente faz que a moeda se fique mais fraca, tanto que o desemprego mais baixo do esperado faz que a moeda fique mais forte. Aqui falando da nómina não agrícola dos Estados Unidos, vamos ver como isso acontece próximo 6 de janeiro, sexta-feira da próxima semana. Como muito, o indicador de desemprego mais importante dos Estados Unidos é o NFP, a nómina não agrícola, já que tem a ter maior efeito no mercado de Forex, principalmente. Representa o câmbio, o número de pessoas empregadas durante o mês anterior, excluída a indústria agrícola, e se libera pouco depois da que finalize o mês, primeira sexta-feira de cada mês. Os anúncios da NFP geralmente estão acompanhados por uma alta volatilidade. E a balança econômica, esse é o número que representa a diferença entre o valor dos bens e serviços que exporta um país e o valor que importa. Em poucas palavras, é uma forma de medir a economia de um país como se fosse uma firma, uma empresa, onde o que importa ao país é quanto é que ele compra e o que exporta é quanto ele vende. E isso fala da balança econômica ou da balança comercial, falando da fortaleza ou debilidade da economia. Um dos países que mais forte, que tem uma balança econômica mais forte, possivelmente é a China, aun quando eles também importam quantidades imensas, sobretudo de comida, para manter a quinta parte da população mundial que está contida em seu país. Se produz um excedente, se o valor das exportações é maior que o valor das importações, e se produz um déficit, se o valor das importações é maior que o valor das exportações. A um país interessa exportar mais do que importa e, portanto, gerar dinheiro que pode se utilizar para impulsar o seu crescimento. Essa cifra geralmente também é publicada mensalmente por cada país. Uma cifra maior da esperada tende a ser boa para uma moeda, mentre que a menor publicação de dados também tende a ser mal para a moeda. Indicadores econômicos ajudam a considerar os intercâmbios no contexto dos eventos econômicos e a compreender as ações dos preços durante esses eventos. Se pode aproveitar para o trading, com certeza, mas com muito cuidado. Não precisa conhecimentos avançados de economia, que era o que eu falava no começo, para fazer uso do calendário econômico, já que não todos os dados devem ser analisados em profundidade. Ao seguir os indicadores do Produto Interno Bruto, por exemplo, ou a inflação, a fortaleza do emprego, podem antecipar a volatilidade do mercado e identificar possibilidades de oportunidades de trading. Praticando trading fundamental ou não, é bom estar ao tanto do que é o que se anuncia, já que as notícias podem atuar como catalisadores das tendências dos preços. Minha gente, eu gostaria de deixar esse material aqui. Vou estar apresentando maior informação correspondente à análise fundamental e análise técnico em próximos webinários. Eu vejo, gente, vocês, próxima semana para falar dos castiçais japoneses, das velas japonesas e do análise técnico, desejando para todos vocês feliz ano novo e todas as melhores das sortes, com os melhores desejos para esse 2023. Estamos em contato, saúdos com muita saudade para vocês em cada uma das suas belas cidades, nos seus belos países. Vemos muito pronto. Até loguinho. Tchau, tchau.